Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre seleção no ProEngineer. O ProEngineer tem um sistema de seleção muito específico. Nessa peça aqui, por exemplo, eu tenho um pedaço de superfície e o resto tudo sólido. Por exemplo, se eu quero selecionar os 4 cantos desse retângulo para colocar um raio, eu posso iluminar aqui a aresta, botão direito, e ele me dá a seleção das 4 lados. E aí eu posso vir aqui e inserir um raio. Isso também funciona outros tipos de geometrias. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa feature, botão direito, eu clico uma vez e clico. Isso se chama intent, né? Você repara que eu tenho várias linhas selecionadas, por isso, mas mesmo assim ele só tem um selecionado. Se eu selecionasse isso com o Ctrl, ele me mostraria aqui vários selecionados. Quando eu faço com o botão direito, ele me mostra um selecionado. Isso é bom para intent design, a gente chama, na intenção de projeto. Aqui com o Shift eu consigo selecionar na ordem que eu quero. Por exemplo, eu fico com o Shift aqui, eu vou pegar um por um. Mas se eu vier aqui, ele vai pegar a superfície toda, ele vai me pegar a linha inteira em volta daquela superfície. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, com o Shift, pegar com o Shift aqui, e aí eu consigo descer. Aqui um por um. E com isso eu consigo gerar uma linha inteiriça. Eu tenho um selecionado, eu vou dar Ctrl C, que seria o copy, e o paste. Ele me cria uma curva do tipo exata, bem ali. Então agora eu tenho uma curva, que seria uma cópia. Poderia utilizar essa feature para vários comandos. Isso também funciona em superfície. Aqui o ProE sempre está no Smart, esse filtro. Então sempre que eu pego alguma coisa com o mouse, ele vai me escolher a feature. No primeiro momento ele pega a feature, mas se eu insisto e numa segunda vez eu chego aqui para selecionar alguma outra coisa, ele vai me mostrar que eu vou selecionar uma linha. Se eu clicar aqui agora, se eu clicar aqui ele vai me selecionar a quilt inteira. Então eu vou pegar só a linha, aí com o Shift eu também consigo fazer a simulação aqui da curva, toda a volta. E se eu colocar aqui selecionar a superfície, ele também vai pegar a linha inteira ao redor. Isso também funciona para sólido. Por exemplo, aqui eu quero selecionar com superfícies agora. Se eu pegar qualquer feature aqui, ele vai pegar na árvore. Mas se eu clicar novamente, ele vai pegar a superfície em si. Você vê que não ilumina nada na árvore. E aí se eu selecionar o botão direito e ficar pressionado, aparece aqui Solid Surface. Eu vou selecionar todas as superfícies sólidas do modelo. Inclusive aqui se eu der um Ctrl C, Ctrl V, vai ser como criar uma casca desse modelo em superfície. Uma cópia inteira do modelo em superfície, sem features. Depois, por exemplo, se eu quero escolher uma área específica do modelo, só essa parte aqui de cima, mas eu não quero ficar selecionando com o Ctrl uma por uma, dá muito trabalho. Há casos que a gente tem que fazer isso, selecionar uma por uma devido a algum comando que a gente tem que fazer. Mas eu tenho um jeito melhor para isso. Você pega uma superfície do ponto da área onde você quer selecionada e com o Shift você seleciona uma superfície adjacente àquela ou uma superfície que vai limitar essa seleção. Então eu quero tudo daqui para cima. Então eu pego essa superfície com o Shift ainda pressionado. Quando eu solto o Shift, ele me seleciona tudo que está dali para cima. Então o procedimento pega uma superfície, Shift pressionado, clica em uma outra superfície que vai delimitar a seleção, solta o Shift, quando você solta ele pega tudo. Quando você está com aquele Solid Surfaces ativo, você pode pressionar o botão direito e aqui vai aparecer Pick from List. E aí você tem a opção de pegar, por exemplo, por feature. Por exemplo, eu quero pegar só esse rebaixo aqui. Eu posso escolher aqui, Extrude 2. Quando eu der o OK, ele me pegou só aquela área. Agora nessa peça eu vou fazer algumas seleções múltiplas também. Eu dei uma alterada nela para mostrar esse tipo de seleção. Aqui, por exemplo, eu tenho um recorte mais cheio de diferenças aqui, o que gerou várias superfícies pequenas. Se eu fosse selecionar isso com o Ctrl, seria um pouco chato, mas eu conseguiria. Mas às vezes a gente tem geometrias até muito mais chatas do que isso.
Então, para selecionar isso, eu usaria aquele mesmo esquema de seleção pelo Shift. Então, eu pegaria a superfície, uma das superfícies de onde eu quero a seleção. Com o Shift, eu seleciono as superfícies que limitam essa seleção. Então, eu vou usar aqui o botão direito para pegar a superfície lá de trás. Então, eu não preciso movimentar a peça para pegar a superfície de baixo. Aqui, posso selecionar, ficar com o mouse em cima, um clique do botão direito e ele já pega o que tem lá embaixo. Eu dou um clique com o botão esquerdo, ele está selecionado. Lembrando que eu ainda estou com o Shift pressionado, agora sim eu solto o Shift e ele vai me pegar tudo que está naquele intervalo, né, o que limita essa superfície, essa e essa de baixo. Elas limitam a seleção. Então, por exemplo, aqui agora eu vou aplicar uma cor. A mesma coisa funciona para essa parte aqui de cima. Eu vou selecionar uma superfície de onde eu quero. Com o Shift eu pego uma superfície de onde vai limitar essa seleção. Mas aqui tem um detalhe, ó. Reparem que se eu soltar o Shift agora, ele vai pegar tudo até aqui embaixo. Isso porque essa peça, essa geometria aqui, ela é passante. Então aqui para limitar essa seleção eu uso o Shift novamente. E vamos dizer que eu vou selecionar até essa superfície. Então eu clico nessa para ser o limite. Eu ainda estou com o Shift pressionado, solto o Shift, aí sim ele pega. Então como que funciona? Eu pego uma vez uma superfície da onde eu quero selecionar, Shift pressionado, mantenho pressionado, seleciono aqui e seleciono lá embaixo. Se eu não estiver visualizando essa seleção, eu posso soltar o Shift, ele vai pegar tudo. Eu só movimento a peça, eu pressiono o Shift novamente e clico na superfície que vai delimitar a seleção. Solto o Shift. Então essa é a seleção que eu faço. Para colocar uma cor aqui, basicamente é isso. Bem, eu falei sobre intent, né, intenções de projeto. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando melhor o que quer dizer isso, mas seria isso. Né? Eu tenho uma peça selecionada aqui, uma feature, botão direito eu pego todos os lados, botão direito round edges. Se você reparar aqui nos sets, ele me mostra que o intent edge. Futuramente eu vou mostrar mais como funciona essa feature, é uma feature avançada do ProE. Você controlar o modelamento por intenção de projeto e não por linhas simples, que seria mais ou menos como isso daqui. Eu pego uma por uma com o Ctrl, também vai funcionar, botão direito round, porém aqui ele não vai ficar com intenção, ele vai ficar simples, seleções simples. Futuramente eu vou mostrar qual o sentido de se usar intent e se utilizar seleção simples.